Olá, sejam bem-vindos, Carlos. A graça e a paz de Deus para todos. Nós vamos passar para vocês, dependentes químicos, codependentes, dicas, sugestões e um case, um caso de recuperação de quem já está há alguns anos de recuperação, e passar um tema muito que me pedem e me perguntam sobre o que acontece e como isso pode melhorar. Os prejuízos de quem é dependente emocional. Dependência emocional de um homem e de uma mulher. Tem relacionamentos que conheceram, a pessoa sem uso de drogas e depois ele passou a usar drogas. Tem relacionamentos em que a mulher casa com esse indivíduo e ele já omitiu, escondeu isso, já estava numa recuperação, já vinha se cuidando, já veio de algumas internações, já veio de outros programas, de atividades para poder melhorar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos, mas ainda não teve total libertação ou um tempo mais prolongado sem uso de drogas, sem recaídas, sóbrio. A cobrança dessa mente que se auto-destrói e a autoestima que diminui com a cada episódio para a esposa ou namorada e para o próprio dependente emocional, afetivo e químico. Aí, conhecendo um caso, que eu posso até colocar aqui uma quantidade de número de dependentes emocionais. De cada 10 pacientes que nós realizamos um tratamento para entrar em recuperação com o tratamento com a ibogaína, 9 têm esses traços bem acentuados de insegurança, medo e falta de confiança se deixar a pessoa e o que pode acontecer, se ela vai ficar bem ou não com a dependência, ou o que pode melhorar nesse relacionamento depois do tratamento, que está desintoxicado, já não tem mais as suas fissuras e nem as suas abstinências gritando no seu corpo, no seu organismo e no seu cérebro. Então, o que aconteceu foi assim: Carlos, eu nunca usei drogas, eu fui sempre uma mulher saudável, gosto de hábitos saudáveis, tive amizades saudáveis, saía para as boates, ia para minhas baladas, mas nunca fui de beber. Ao contrário, eu sou fraca para o álcool, eu não bebo muito. Vou contar apenas um case, um caso de que houve diferenças, na forma de criação dessa esposa e esse dependente químico, que era uma pessoa de boa família, também de bom caráter, os pais muito trabalhadores e se esforçavam tudo para fazer por esse filho, Só que a diferença começou aqui. O dependente químico, ele foi criado com os avós e ela teve uma separação, um divórcio na sua infância, na idade de 14 para 15, 16 anos. E ele foi criado desde os 9 para 11 anos, quando a mãe trabalhava muito e o pai trabalhava fora da cidade, fazendo vendas, vendendo livros em outras cidades. Era uma época que ainda existia a Barça, o Google dessa geração era a Barça, A gente procurava naquela enciclopédia tudo e encontrava história, biologia, geografia, ciências, Então ele era um vendedor de livros e a mãe trabalhava numa delegacia de ensino. Então tinha que deixar o filho com alguém. Então não queria contratar babás, porque já teve casos na família em que as babás não estavam
cuidando muito bem. Houve problemas, houve casos assim que a gente ouve, a gente até se assusta, né? Do que as cuidadoras, né, fizeram. Então ela preferiu deixar com a avó paterna, e foi muito bem criado, muito bem cuidado. Então um vínculo emocional entre o avô, a avó, tão gostoso isso na infância, você ter o seu avô, sua avó próximo, mas os pais ausentes, porque trabalhavam muito. E ela falou para mim: Carlos, eu tive apenas um divórcio dos meus pais, mas eu perguntei para ela: você teve medo alguma vez de ficar sozinha? E ela respondeu bem rapidamente: não. Eu até assustei, falei: nossa. Eu falei: por que não? Ela falou: porque eu fui buscar nos assuntos, solidão, eu fui pesquisar sobre ser independente, não precisar de homem, e comecei a me reestruturar emocionalmente, falando com amigas, novas amizades, academia, me reergui. A minha dor de ter perdido ali, né, o vínculo com meu pai, né, fiquei com a minha mãe foi guerreira, me criou sozinha, mas realidade de muitas famílias brasileiras, tá? E aonde chega a codependência e aonde chega a dependência química quando a droga é consumida e começa a fazer parte desse futuro relacionamento. E ela teve várias vezes muitas pessoas que procuravam ela, e ela não se relacionava muito bem, até porque queria seguir a religião dela, mas sentiu que os hormônios já estavam à flor da pele, e ela também precisava de ter um namorado, né? E aí conheceu outras pessoas, não deu certo. Ela contou isso pra mim, que nenhum deles continuou esse relacionamento. Não eram dependentes químicos, mas eram pessoas que não se interessavam, né, por que ela era, mas apenas pelo que ela tinha ali naquele momento, né, que estavam vivendo, né, dança, festa, e ela estava me sentindo deslocada, porque ela não bebia, ela não fumava, e ela se dava bem com as amigas gostavam muito dela, pediam conselhos, ela sempre foi uma espécie de psicóloga para as amigas, né, uma irmã mais velha, uma pessoa que amadureceu com o divórcio dos pais. As avós ajudaram ela e passaram para ela um ensino, falou: filha, ergue a cabeça e seja alegre, cultive a alegria porque a vida não acaba quando isso acontece, a vida só continua para quem quer viver, né? Vivendo um dia após o outro. As avós deram todo o suporte dessas emoções para ela, né? Então, era uma pessoa saudável, inteligente, emocional, não tinha muito estudo, e encontrou um dependente químico em recuperação. Já trabalhava com dependência química, tinha se recuperado e nunca havia tomado ibogaína, não conhecia o tratamento com a ibogaína médica, o nosso protocolo, a nossa forma de realizar esse tratamento, né, em particular para cada paciente, para cada história. Envolvendo toda essa carga emocional, se vocês percebem que os problemas da carência emocional e afetiva levam indivíduos, quando conhecem a maconha ou a droga, um prazer imediato que supre uma certa lacuna, um certo vazio dessa figura paterna ou materna. Então, a questão é anterior ao vício e após a dependência química. O vício é o hábito e o ciclo, e a dependência química é a substância psicoativa, que a gente fala droga de escolha, em que esse cérebro se acondicionou, né, pela forma viciante, né, dos canais receptores, entre a cocaína, o crack, o álcool e outras drogas, até remédios. Tá bom? Aqui o caso foi que esse casal se conheceram, se apaixonaram, ele tinha algo que os outros homens não tinham para ela, que chamava de atenção, a educação dele, a inteligência dele, a forma carinhosa dele lidar com ela, porque ele tinha esse vazio. Então ele
doava-se, ele se entregava para os relacionamentos, não atraía, não havia traição, ele já estava com os valores da honestidade, ser fiel, né, um relacionamento, queria algo mais sério, né, com um compromisso. E ela também. Porém que começou a haver algumas faltas e excesso de trabalho para ele, e ele começou a de novo, depois de alguns anos bem, ele começou a ter, sentir solidão, sozinho, né? Uma dificuldade que muitos passam, né? Começam a fazer um processo de mudança, as amizades não são mais as mesmas, os lugares não são mais os mesmos, você está tendo que criar em si mesmo algo que você crie prazer naquilo que você está fazendo, recebendo, né? Muitos são dessas características dos dependentes emocionais, que não gostam e não podem sentir dor, mas vão passar pela dor da abstinência, da fissura, mas a carência ligado a essas emoções em que ele foi criado com os avós. Então, percebam, quando eu pergunto para ela, você teve medo ou tem medo de ficar sozinha? Ela diz não. E ele? Sim. Medo de perder ela. E aí ele manipula, ele enfraquece a corda da autoconfiança, né? Rompe com a confiança de quando ela precisar viajar ou sair, ele não tem uma segurança emocional, porque ele sempre estava protegido por aquelas emoções inconscientes dos avós. E isso faz o gatilho da memória, né? Desse coração, que o coração também ativa neurônios, tá? Já é o nosso segundo cérebro, tem ciência comprovando, tá? E o lado dele homem, forte, varonil, vigoroso, bonito, né? Um cara inteligente, bonito, mas na sua autoimagem um bloqueio por causa dessa carência afetiva. Não teve, os pais deram tudo, mas não teve aquele pai para falar, olha, essa é a mulher que você deve cuidar, seguir, perdeu um relacionamento, filho, você pode fazer isso de novo, a pessoa não era para você, ou não tinha compatibilidade, não procurando culpados, não teve um pai para ligar e falar, olha, eu passei isso na minha infância, mas os pais também estavam sem essas informações, trabalhando muito, então eles se sentem culpados, esses pais, quando os dependentes químicos, que são os filhos ou as filhas, acontecem e descobrem isso tardiamente. Meu filho fez uso de drogas, mas não quer ver. Ele está usando, mas ainda não está bem. Então, aqui ele já estava com os seus 20 e poucos anos de idade, segundo ela contando a história para mim, antes de eu interrogá-lo, e ela se abriu, né, antes mesmo do processo que ele ia fazer da ibogaína. Nós analisamos todos esses casos, né, com uma psicologia do bom ouvido e de se colocar no lugar dessas pessoas com técnicas e a principal ferramenta, que é o amor ao próximo. Então Deus usa de nós com o outro, com a ponte que ele cria para o conhecimento, para a maturidade de pessoas que já estão trabalhando sobre suas feridas emocionais, e o tema dessa história, que é os prejuízos da dependência emocional antes da dependência química. Ele teve essa falta, então quando ele assume esse relacionamento, ele procura nela suprir essas faltas que o pai ou a mãe, né, tiveram um certo tempo, depois transfere para os avós, e os avós devolvem ele para os pais, e ele vai para a vida, e ele começa na escola, e isso vai indo. Então, características de pessoas ansiosas, que não são tão criativas, que têm dificuldades para falar dos seus sentimentos, porque não conseguem dialogar acerca disso, são pessoas carentes, que têm medo da opinião do que os outros vão falar, vão dizer, precisam de aprovação, não teve esse território emocional, né, para poder explorar com outras pessoas, porque as amizades, quando estão ligadas ao vício ou ao que está acontecendo, elas estão vivendo a vibe, o prazer, a curtição, né, a loucura de poder sair, curtir, voltar, estudar, olha lá, trabalhar, olha lá, cada um com a sua mentalidade, que é a energia mental, né, e a sua resistência física,
ligada à sua saúde, né? Para quem está bebendo, para quem está fumando, né? Não precisamos falar que isso é prejudicial. Então ela aceita esse namoro, vira um casamento, ele como um macho, homem, um alfa. Qual que é a necessidade do macho alfa? É proteção, é prover. E ela enxerga nele a figura de um pai. E ele nela também. Duas sensações de egos diferentes, de emoções diferentes, com a mesma reincidência desse vazio, dessa lacuna. Uma já madura, sem problema com drogas, ele já em recuperação, melhor, mas ainda com essas reservas, né, que ocasionam nos relacionamentos entre como que eu ganho maturidade, como que eu ganho resistência, como que eu ganho força emocional e espiritual para resistir a essas dificuldades em que os dependentes químicos e os codependentes, pais ou mães, maridos ou esposas, descobrem que não é apenas o vício em drogas. A droga se torna apenas, né, a escolha para essa dor emocional, para essa dor psicológica e para essas ofensas que a gente acaba tocando em feridas inconscientes dessas duas vidas. Ele tocando na dela e ela chorando sem entender tanto desespero, tanto de dor, se termina esse relacionamento ou não, e ele com aquela sensação de que já perdeu tudo, que está tudo acabado e agora não tem mais jeito, e aí volta para se desculpar das mesmas maneiras, das mesmas formas, e isso daí para cada relacionamento, quantas vezes acontece? Quantas vezes eu vivi e passei isso, Carlos? E ele melhorou, mas depois de novo. E ele, eu estou lutando contra, amor, eu estou fazendo o que eu posso, mas eu tive um problema, ele não consegue nem se expressar direito, porque quando recai, volta a abstinência, a fissura do organismo, né, as neuroquímicas do cérebro começam novamente a incomodar esse corpo por causa da baixa de adrenalina, de noradrenalinas, de 3, 4 dias, o corpo começa a se irritar, a mente começa a ficar inquieta e a compulsão é ativada. E a ibogaína médica e o nosso protocolo ajusta tudo isso ao organismo e ao perfil do dependente químico para ele retomar esse relacionamento com os valores que ela conhece nele, com os momentos que eles vivem e com a autorresponsabilidade desse dependente químico de assumir o que aconteceu para não procrastinar, para não ficar se justificando ou, o principal erro, manipulando a esposa ou o pai, a mãe. Quando um indivíduo quer recuperação, quando ele quer retomar, ele tem a abertura ou ele precisa de um profissional para poder se abrir, para entender que essa falta de aceitação com ele vai levar ele novamente a um prejuízo da dependência de drogas ativa, frenética, e isso vai levar ele para outras áreas novamente, além do divórcio. Vai procurar outra vítima para ser a sua dependência emocional, escravo de adicção, não só de drogas. E ela, como uma criança que perdeu, né, não a morte dos pais, mas o vínculo paterno, o pai se casou com outra pessoa e ela sentiu o quê? Que ela não serviria, que ela não seria uma boa filha, que ela, né, e aí ela cresceu estudando a si mesma e a mãe ajudando ela e viu que o pai teve muitas falhas, também bebia, então ela decide bloquear o álcool na infância. O lado positivo disso tudo, para esse dependente químico, ela não tem hábitos ruins e ele, com a dependência estabilizada, volta a abrir a compulsão após a recaída, e isso
atinge áreas das memórias emotivas da sua infância. Por isso que o tratamento com a iboga-med, elas são 3 sequências de sessões, e onde o indivíduo, com a potência da nossa ibogaína médica africana, atinge o subconsciente, o inconsciente, de rememorização, podendo levar esse indivíduo, como muitos relatam, no princípio da recuperação, com a ibogaína médica, é a rememorização e uma espécie de regressão de memória, limpeza de memórias afetivas, negativas, doloridas, machucadas, aonde ele começa a se rever como ele era antes do vício. Há um renascimento. Isso nós chamamos de reset, quando isso acontece de uma forma espiritual, cognitiva, das memórias alojadas no hipocampo, o indivíduo começa a ter uma introspecção mais profunda. Então, por isso que um tratamento desse, ele tem que ser pautado em preparar o organismo pré-tratamento, não são apenas exames que conferem ele fazer, para nutrir esse corpo, para que essa journey, que a gente fala, the trip of journey of the soul, que é a jornada, os africanos e alguns tratamentos fora usam esse termo, tá? Full flood, ou the journey, ou the trip inside of soul, que é a viagem astral para dentro de si, o autoconhecimento, né? The free spirit, um espírito livre, tornar esse espírito livre dessas dependências ligadas às suas carências emocionais, afetivas da sua infância. Então a codependência dela começou ali. Ela via nele um homem, que era o pai, e ele via a carência dele em relação aos avós, e a figura paterna, para quem usa muita cocaína, esse pai que era amigo, mas não tinha amizade, que era bom, mas não tinha uma estrutura para tempo, para poder vibrar com esse filho nas quedas dele, nas perdas dele, nas carências que ele tinha. Então ele procura fora uma referência para esse líder, para este herói, para este campeão. E aí vem vários ídolos, né? E super-heróis. Conversa com os dependentes químicos, a gente até ri. Pô, eu me sentia o super-homem. Eu era o motoqueiro fantasma. Outro, eu entrava na viagem daquelas músicas e a sensação que eu tinha de que poxa, eu era o vingador da justiça. Eu era o Robin Hood, eu roubava dos pobres, para dar roubava dos ricos para dar para os pobres, justificando uma insanidade mental, né, de valor, roubo, furto, crime, né? Então o processo de recuperação para cada indivíduo tem que ser individual, porque também a palavra de Deus, eu não tenho como sair disso, tá? Ela é pessoal, que Deus tem de amadurecer dentro desse ego, dessa mentira chamada ilusão e fábulas que nós criamos ou ouvimos desde a infância, por inúmeros programas, às vezes de infância, né, televisivos, ou daquela criança que foi criada no meio de animais, tem tendências diferentes, no meio de trabalho, tem tendências de ser uma pessoa mais voltada para o intelectualismo, a outras no meio do campo, para trabalhar com horta, com bicho, com árvore, né? Os que foram criados dentro de edifícios ou condomínios, para ficar pautado em videogames e tecnologias, né? E não tem contato muito com a natureza, o outro já está com contato com a natureza. Então são memórias diferentes para esse tipo de lacuna ou vazio, que muito dependente de quem fala, sensação de vazio, uma angústia, uma dor no peito, ansioso, não conseguem fazer uma retrospecção da sua vida, esquecem quem foram e só lembram da sua autoimagem deteriorada, sentindo culpado, rejeitados, preconceituados, infantis. Então ela conseguiu retomar esse casamento, entendendo isso. Falei para ela, olha, a chave para o equilíbrio emocional dos dois continua sendo o autoconhecimento e se aproximar de Deus. Para ambos, vocês precisam de Deus. Como? Eu já tenho fé nele. É verdade, Carlos.
é verdade. É disso que eu sinto vontade. Eu preciso dessa condição espiritual para me conhecer, eu preciso da ajuda de um terapeuta. Falei, vamos lá, vamos fazer a terapia e ela vai ser também aconselhada. E assim a gente vem fazendo isso com muito carinho, muito zelo, muita experiência profissional para poder diminuir as lacunas desse passado, onde a Ibogamed tem um protocolo de pós-tratamento para fazer com que tudo fique bem equilibrado, para que esse indivíduo assuma a sua responsabilidade de fazer as mudanças. Deus, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. E ele quer que você estude-se, recupere-se, não que ele possa te encher de um milagre, uma grande revelação e acabe tudo de uma vez. Umas pessoas religiosas sempre estão orando, mas não sabem o que fazer, não procuram um tratamento ou um bom aconselhamento para isso, com técnica, estratégia e tática. Então a gente tem toda essa forma de poder avançar um pouco mais nas dores, nas feridas, quando nós temos um diálogo. E aí Deus, que está em você, que está em mim, que está nos olhando, nos observando nesse exato momento, sabe que você pode ter segurança, confiança em algo ou que te oferece essa forma de caminhar, de entender, de compreender. Uma vez que você aprende, você não depende. Quem aprende, anota essa aí, ó, quem aprende não depende. Quem se conhece não sai procurando fora o que pode encontrar dentro. Não vai repetir inúmeras vezes, não é mais abstinência, fissura e nem vontade de usar drogas. Agora, alguns termos muito ruins, mas falar é a droga da minha vida que não está funcionando. Áreas profissionais, voltar a trabalhar, as atividades físicas, esses protocolos rasteiros que você vê na internet, faça isso, faça aquilo, mas não te passam como realizar isso com um acompanhamento terapêutico. Somente tomar e por si só, sem uma direção a tomar. Uns conseguem, uns não precisam da minha ajuda, mas outros ainda precisam. Outros precisam conversar, outros precisam de uma repreensão aberta, tá? E de uma família que os apoie nas mesmas direções. Qual que foi a união deles? Foi muito lindo, foi muito poderoso isso, e eles, hoje aí, alguns destes também agora completaram 1 ano e meio, outros 1 ano e 8 meses, um teve um filho agora, eu acredito que ele até vai fazer um depoimento, não vou falar o nome dele, deixar na vontade de Deus e também da vontade da esposa, e um momento muito lindo que eles estão vivendo, e eu não preciso, nós não precisamos disso, porque as obras de Deus, Deus as conhece. Ele sabe para quem. Se tem uma coisa que me deixa muito seguro ao falar de Deus, é que eu sou amado de Deus e muito corajoso e muito verdadeiro em falar, nossa, que alegria de poder ver você que estava naquela situação, naquela condição, ouviu, aceitou e hoje está com o seu sucesso, com o seu lucro, que não é dinheiro, não paga-se. Ter um filho nas suas mãos e retomou o trabalho, emprego, ela também, estão vivendo uma vida feliz com as adversidades, com os cuidados diários, vivendo um dia de cada vez em recuperação para o dependente químico. Para finalizar, ela entendeu que Carlos era isso mesmo, que eu vi e enxerguei nele, mas ingênua, não era tanto, e nem era tola, nem boba. Mulher nenhuma é boba, se finge para poder ajudar, mas sofre porque vê a manipulação, a mentira, chora orando, chora no trabalho, chora dentro do carro, chora de tanta dor. Então é difícil mesmo, irmãos e amigos, em nome do Senhor Jesus. Isso é delicado, pode levar pessoas a óbito, a casamentos maravilhosos acabarem. E eu dou graças a Deus
que eles acabaram muito bem, o tratamento foi bem sucedido, a desintoxicação corporal, orgânica, a ibogaína fez a sua reposição hormonal do GDNF, e as suas células, né, de rede de neurônios, voltou a dar para ele foco, diminuindo ansiedades, voltou a dar disposição física, porque era neuromuscular, neuroativa. A nossa suplementação trouxe para ele uma potência sexual maravilhosa, eles ficaram muito contentes com isso, além da ibogaína, e também para suas hiperatividades, insônias. Então ele teve um pós-tratamento, qual eu volto a falar para vocês, continuem a fazer o pós-tratamento e a manutenção. Quando o período de 60 dias no máximo acabe, você tem mais 30 dias para começar a tomar fracionadamente as cápsulas da Ibogamed, tá? Que é menos, com a potência um pouco menor, porque não precisa da regressão espiritual, não precisa da regressão de memória, não precisa novamente, não é uma recaída, tá? Ele já está em recuperação, já fez mudanças, já se amaram, já se entenderam, compreenderam o porquê que esse gatilho afetivo do prejuízo emocional leva ao prejuízo financeiro, gasta esse dinheiro com a recaída, né? Ele sofre, ela sofre, e ambos ficam com muitas dificuldades novamente. Então, manutenção, o reforço do kit vocês já recebem, quem está em recuperação vai fazer, quem já recebeu, já está há um ano, estão bem, buscaram a manutenção, continuam a se cuidar. O que nós podemos oferecer é o bom atendimento, o profissionalismo e a ética, uma aliança a Deus. Porque, irmãos, não é possível, nós estamos vivendo, nós só acreditamos em ciência, nós só acreditamos em remédios. Eu particularmente, eu não posso admitir isso, porque o que aconteceu para mim também, bem parecido com essas histórias, por isso que eu aprendi não só a teoria, mas a prática de viver as palavras de Deus, amando uns aos outros, perdoando, tolerando, né, para entender todo esse processo. O que acontece? Então, dar ouvidos às emoções negativas é ruim. Dar ouvidos a pessoas egoístas que só põem um método exclusivo e que não tem outro. Não, o meu não é o único, tem outros meios, outras formas, né, de se tratar, de se recuperar. O que eu posso afirmar é que o nosso tratamento é excelente e pode, com a nossa mentoria, com o nosso acompanhamento terapêutico, trazer à tona essas lacunas, essas deficiências, às vezes morais, pela ausência de valores, e os princípios. Por isso que o programa de Narcóticos Anônimos é excelente, o programa da Bíblia é extraordinariamente excelente, é maravilhosa, porque ali o Espírito Santo pode entrar e agir, não só o poder superior, mas verdades ditas por Jesus Cristo, né? Sobre os seus evangelhos, as fases em que ele viveu, que se a gente se deparar, a gente não passou dor nenhuma perto do que ele viveu. Então aí você ganha força, você começa a acreditar que não é só aceitar Jesus. Começa por aí. Mas ele não vai te rejeitar. Ele não rejeitou ninguém, pelo contrário, o rejeitaram, o desprezaram, o ignoraram. Então pessoas, inúmeras delas, nas suas famílias, com suas religiões, com suas crenças, com sua fé, precisam sempre, em qualquer tipo de tratamento, muito de Deus. Somos dependentes de Espírito, de Deus. Nós precisamos do Espírito com letra maiúscula, santo, enorme, para o nosso pequenozinho espírito, dentro dessa consciência, dentro dessa massa encefálica, dentro desse cérebro, dentro dessa condição que nós temos criado aos nossos egos, que muitas vezes são quebrados, esmagados, quando um problema desse acontece dentro de famílias tradicionais, que são corretas, outras que são com várias disfunções, divórcio, criado por avós, e aí você vê que viram vítima do sistema da droga, né? Que é ilegal, que a droga é ilegal. Se torna algo difícil de só o governo combater ou a Polícia Federal. Isso é uma guerra que não cabe a nós, não cabe a mim. É só Deus que dê força, luz, capacidade
para estes homens continuarem à frente, né, dos trabalhos que eles também têm em família. Os policiais, os governantes, até os próprios traficantes também estão defendendo deles. Quem sou eu para falar alguma coisa contrária? Não estou aqui para fazer julgamento, existe lei para isso, tá bom? Então, o problema social da droga vai além de parar de usar drogas. O problema afetivo do prejuízo emocional é que o dependente químico, a maior parte das vezes, é carente. Tem carências. E não adianta, você pode dar tudo que ele precisar, ele não consegue se ele não tiver isso aqui, ó. Amor próprio. Cuidar de si, cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito. Sabendo falar não. Quem aprende a falar não, não posso, não faço, não quero e não vou. Não é eu nunca mais vou usar drogas, eu nunca mais, já está precisando de autoconhecimento. É dor. É dor e falta de perdão. Eu nunca mais vou, amor, fazer isso. Vai passar por um processo chamado reforma interior. E para chegar nessas feridas, nessas amarras, que eu chamo de bloqueios emocionais, de gatilhos de memórias, aonde dispara, não é só um revólver, é uma metralhadora de informações erradas sobre si mesmo. Um bombardeio. Você é assim, não tem jeito. Por que você está fazendo isso comigo? Seu mau caráter, seu vagabundo. Aí acontece todo tipo de ofensa. E aí o indivíduo não quer voltar, ele espera tudo melhorar e não melhora, então ele continua usando. Então as recaídas, elas são bem bads, né? Bad trips, né? Então a jornada da iboga, ela é maior para esse espírito, que é uma desobsessão, né? Com a iboga média, há uma desobsessão, né? Na quantidade certa, a gente consegue colocar a introspecção, já mineralizamos, já polivitamizando esse organismo, já diminuindo as gastrites, as dores, né, desse corpo, né, com o nosso magnésio, nós já purificamos através do bálsamo da Amazônia esse fígado, protegemos. Então a noribogaína, quando é o processo final dessa reedição de memórias, reset, ela vem a fixar no fígado. Essa é a verdade. O tratamento ele funciona com essa capacidade da ciência da planta e não da ciência tradicional de pesquisas e artigos. Nós já temos mais de 33 artigos internacionais, mais de 5 nacionais, falando do poder dessa raiz, da iboga, né? Acontece que há vários métodos e protocolos. Nós respeitamos a todos, mas nós damos ao paciente o direito de poder escolher aonde, quando e como deve fazer. E não falar, ó, é proibido, não pode, é ilegal, não tem assim. Então, cuidado mesmo para onde você vai, porque realmente tem pessoas que apenas trabalham com a dependência química, seja eles médicos, clínicos ou não, mas outros que não trabalham com a dependência química e entram nesse mercado justamente para poder ajudar pessoas na boa intenção, mas falta conhecimento, falta prática empírica, né, que é a experiência empírica. Gabor Maté é um dos estudiosos da iboga, sofreu de TDAH e ele fala justamente isso. O Brasil é um país cristão, mas que julgam muito uns aos outros. Eles não falam tanto de Jesus Cristo, mas não levam aquela premissa, né? Não julgueis para ser julgado. Preferem fazer aquilo, né? Quer tirar o cisco do olho do outro irmão, não vê a trave que está no seu. Isso é cruel, né? Isso acontece em várias áreas da sociedade, né? Então, para corrigir a si mesmo, você precisa de tempo, de silêncio, de uma terapia de qualidade, de um acompanhamento terapêutico e de uma exclusividade para cada indivíduo após a ficha de anamnese, os exames que nós precisamos para esse tipo de auferimento, não só de peso, quilo corporal, mas de micronutrição. Quem está com o nosso tratamento hoje, eu dou glórias a Deus, porque ouvir relatos e casos assim, onde o divórcio ia acontecer e não aconteceu, ou que houve uma separação para dar um tempo, depois se reconciliaram, entenderam que não era só porque ele não era viciado, e sim por causa da infância, traumas, abusos sexuais, divórcios,
coisas que aconteceram, que acontecem, nós não temos controle. Por isso que o controle ainda continua na mão de Deus. Por isso que nós precisamos dessa luz do Evangelho, de um programa espiritual. Não estou pregando religião, pessoal. Estou falando do Evangelho de Jesus, do programa espiritual, para aqueles que têm dificuldade em ler a Bíblia, de alguém que ensine, de alguém que passe aquilo que viveram, né? Nós chamamos de obras, de milagres, de curas, né? Que ele realizou. Isso não tem como contestar, né? Para quem ama o Senhor Jesus Cristo, para quem se apaixona pela vida, pelo que o Espírito Santo faz, coisas tremendas e maravilhosas. E dentro desse tratamento, eu sendo um terapeuta cristão, o meu amor incondicional, porque preciso, sou dependente dele, da minha esposa, que nos ajuda nesse trabalho, do pessoal da nutrição, da suplementação, de alguns médicos que, inclusive, fizeram o nosso tratamento, estão com seus esposos melhores, né? Outros psicólogos que nos procuram, né, para dar as informações. Então a gente adequa a situação, e quando nós não sabemos, olha, você precisa de uma outra ajuda, que não é o caso do tratamento com a Ibogamed, porque ele não aceita, ele não quer, né? Fica bem grave, né? Saúde de psiquiatria, alguma confusão mental enorme, precisa de um tempo melhor para se recuperar dentro de uma clínica, para depois procurar o tratamento com a ibogaína. Muitos tomam e voltam para a clínica para fazer o tratamento, já realizamos, né? Algumas clínicas que são um pouco mais abertas a isso, porque nós não estamos tirando paciente deles, né? Como eles têm uma competição no mercado, e aí acontece inúmeras dificuldades e adversidades para isso, que nós honestamente, com uma tranquilidade, olha, não tenho medo de falar disso, quem planta o bem colhe o amor, quem planta a verdade não pode colher mentira. E quando a mentira se levanta, o bem, por essa palavra de Jesus Cristo, tá? Que ele deixou para nós, que bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, pois destes é o reino de Deus. Aonde está o seu tesouro? Está chamando a mente do corpo. Onde está o seu tesouro? Estará o vosso coração. Aonde estiver o seu coração, está aí o seu tesouro, a riqueza. Há um mistério dessa palavra, é profunda. Então, o tesouro está dentro de você. Você abriu o baú e está entregando riqueza, Carlos. Está entregando verdade, Carlos. Está falando sem egoísmo, Carlos. Está abrindo a condição de casais que conheceram-se e acabaram-se bem. Que é uma das coisas assim, de cada 10 dependentes químicos, 9 tem uma carência emocional, afetiva muito enorme. E a codependente, no caso a esposa, estou falando desse caso aqui, elas depois você vai descobrir que ela teve divórcio na casa, e outros que não tiveram, tem outros problemas, entra numa ingenuidade, fala, não quero isso para mim, sinto muito, não dá mais, eu tentei, Carlos, eu fiz de tudo, e louvado seja Deus, o que eu posso falar? Não tenho nada para falar, simplesmente falar, olha, o que eu posso te aconselhar é que cada um tem que manter o foco na sua vida, porque pessoas curadas curam pessoas, pessoas tóxicas intoxicam pessoas, pessoas imaturas cometem infantilidade, criam filhos separados, e vocês vão criar na sociedade mais um problema. Eles podem ser também dependentes químicos, emocionais, podem crescer revoltados, perigosamente. Isso pode causar muita tristeza, são excelentes profissionais, mas no campo das emoções, como diz o Dr. Augusto Cury, são ricos, vivendo em castelos, mas pobres, morando na periferia das suas emoções. Não têm apreciação do belo, não conseguem admirar pessoas pelas suas ações, mas pelas suas aparências. Elas precisam de prazer imediato, elas estão correndo sempre atrás de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, ter fama, mas não conseguem fazer a gestão das suas emoções. O nosso tratamento vai ajudar você a se desintoxicar, a se imune à fissura e à abstinência, e a tolerância da droga acaba, você passa a ter uma dependência, não somente do amor próprio, mas de Deus.
pois que ele ama a todos indistintamente e precisamos saber que ele tem obras, condições de mudar a sua história, assim como mudou a minha e de inúmeros dos nossos pacientes que estão em recuperação, né, pelo nosso método da ibogaína médica e da ibogamed e os nossos meios de dar um reset para você aí na sua casa com total segurança, eficácia e qualidade. Louvo e agradeço a Deus por mais este vídeo. Peço que vocês comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Ajuda a gente a levar a mensagem, a levar essa história, não somente o tratamento. Nós estamos aqui querendo agregar conteúdo para que outras pessoas também se identifiquem e falem, olha, aconteceu isso comigo, eu preciso de uma informação. Será que dá certo para quem passa ainda pelo problema do álcool? Funciona para o cigarro? Funciona para quem quer ter a sua depressão diminuída? Funciona para... Então, para cada uma anamnese, uma consulta, e aí isso mais técnico, nós precisamos de poder ouvir vocês, né, e entender melhor esse perfil, a saúde física, mental, se está magro, se está gordo, já foi quantas vezes internado, e o porquê que isso está acontecendo. E aí a gente vai consultar vocês com muita particularidade, ética e profissionalismo, tá bom? Sem citar nomes, sem querer levar vocês para a internet para angariar novos tratamentos. Não é essa a função dos depoimentos ou dos testemunhos, pelo contrário, muitos procuram o que querem, mudaram, viveram, já estão um certo tempo seguro, outros com certeza, filhos de pais policiais, filhos de pais médicos, outros são pessoas ilustres na sociedade, querem ainda, não podem jamais, mas quase todos acabam percebendo e vendo. Então, olha, quem tem coragem e tem fé e acreditam que podem se manterem melhores, façamos o bem uns aos outros. Aquilo que te prejudica não pode ser bom. Então, agradeço a Deus. Faz aí o seu comentário, sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, ou quer tirar sua dúvida, entra também no WhatsApp aí, que vai estar aí no link, e consulte-nos, é gratuito e nós estamos muito alegres, pois que tivemos essa boa notícia de um casal que tiveram um filho agora e foi com o nosso tratamento há um ano atrás. Nós fizemos todo o acompanhamento durante esse dia, tornamos até amigos, né? Porque quem gosta de pessoas e gosta de trabalhar com dependência química precisa amar o próximo, senão vai ser somente uma troca de informações e técnica e produtos. E o meu trabalho, o Carlos, como dependente químico, vivendo um dia de cada vez, em recuperação, com a ajuda da misericórdia de Deus, o tema hoje foi esse, tá? Prejuízos da dependência emocional afetiva, codependência e dependência ligada à carência, recaída, reincidência e o que precisa ser feito para o diálogo, através de um psicólogo, através de outras terapias, para dar continuidade à sua recuperação. Foco na qualidade de vida. Quem ama a sua saúde, gosta de ser saudável. E é uma das dificuldades também do dependente químico, gostar de coisas naturais e saudáveis. Tamo junto, que Deus vos abençoe, com a paz de Deus. Muito obrigado.